Você já deve ter ouvido falar nessa frase: a fé remove montanhas. E você também já deve ter percebido ou ouvido alguém te contado que a pessoa, o indivíduo que proferiu essa frase, também proferiu várias outras vezes quando foi procurado para que obtivessem dele uma determinada cura. Ele perguntava: o que queres de mim? E a pessoa normalmente meio que espantada, porque as perguntas eram perguntas tão óbvias. Um cego que se aproxima: o que queres de mim? Vê-lo. E aí ele dizia constantemente, em diversas situações: a tua fé te curou. Então a gente vai parar para pensar nessas situações e verificar se esse aspecto da fé removendo montanhas, movendo montanhas, e se a frase a tua fé te curou nos permite utilizar desse argumento para o nosso tema principal: saúde, espiritualidade, religiosidade e crenças. Será que ela é realmente um elemento de importância nesses aspectos? O que você acha? Comenta aqui pra gente a sua opinião, não é? Traz também para a gente mais pessoas para conversar conosco sobre esses temas. Se inscreve se você não for inscrito e ativa o sininho. A gente vai estar sempre falando de coisas interessantes. Partindo desse princípio, a gente primeiro pergunta, na opinião de você, na sua opinião, o que é fé? E essa pode ser uma resposta muito difícil. Eu vou simplificar dizendo, ou partindo dessa primeira possibilidade: a fé é uma crença. A fé é você acreditar em alguma coisa. Física ou metafísica? Como assim? Porque normalmente nós associamos o episódio fé com coisas transcendentais. Porém, como a fé é a crença, é uma crença, quando você sai da sua casa, toma um ônibus, esperando chegar até o cais do porto, o que é que acontece? Você está acreditando que ao tomar aquele ônibus, o motorista vai conduzi-lo até o cais do porto. Você não tem nem consciência desta crença, mas ela existe, porque se você não acreditasse nisso, você não tomaria o ônibus. Você subiu nesse ônibus porque você acreditou que ele levaria você para o destino que você escolheu. Essa é a fé, é a base, é a coisa mais básica que nós podemos dizer. Eu ouço dizer muito que fé é um dom. Particularmente, eu imagino que fé é uma construção. Por quê? Você não pega um bebê ou uma criança recém-nascida e pergunta para ela: você tem fé em alguma coisa? Não. Porém, na evolução da criação desta criança, ela vai aprendendo a acreditar em determinadas ações e situações que vão gerar um certo condicionamento mental. Todas as vezes que a mamãe pegar a mamadeira, vai ter alimento. Então, sempre que aquela cena se apresentar, ela vai desenvolver uma reação compatível com aquele fato. E por isso, nós, particularmente eu, acredito que a fé é um elemento de construção. Na medida em que você vai abstraindo a sua cabeça, observando os limites do físico e olhando para aquilo que é o metafísico. Lembra do exemplo do ônibus?
O ônibus é palpável, o motorista é palpável e a trajetória é palpável. Mas se eu olhar para um exemplo não físico, uma crença na ação intercessória de um santo ou na própria direção em relação a Deus, tenha ele o nome que tiver, porque aqui nós não estamos focando em nenhum aspecto religioso específico, somente no aspecto da crença e da capacidade poderosa dessa crença interferir no seu processo de saúde e recuperação. Então, quando você olha para o metafísico, dependendo da sua vertente, da sua crença, você vai olhar com determinada frequência. Ou seja, a frequência que eu me refiro não é a quantidade de vezes, é o aspecto vibracional com que você assimila esse processo de se dirigir energeticamente em relação a uma determinada função que no seu interior representa um poder acima do poder material e humano. São muitos os exemplos de pacientes que passam por enfrentamentos de doenças difíceis e, quando encontram o seu elemento religioso, padre, pastor, o pai de santo, seja quem for, a pessoa se recupera. A pessoa se recupera depois de uma comunhão, depois de uma confissão, depois de que um espírita lhe dá um passe. Observe que isso são fatores que interferem profundamente na adesão terapêutica do paciente na sua recuperação. Você acredita nisso? Então, coloca a sua opinião sobre isso aqui embaixo e compartilha isso com outras pessoas, porque nós precisamos saber e fazer do comentário de vocês uma abertura muito maior para ajudar muito mais pessoas, e quando o questionamento chega, também nos leva a abrir o nosso raciocínio para fazer uma resposta adequada à necessidade que foi exposta. Assim sendo, a fé, ela remove montanhas, sim, e ela traz um fator preponderante nesse processo do restabelecimento da saúde do indivíduo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre fé num outro encontro.